Grande do Sul vive um momento ímpar na história. Desde a última semana, enchentes e chuvas fortes atingem todas as regiões do estado, causando destruição, desalojamento de pessoas, mortes, deslizamentos e uma série de outros problemas. E isso impacta diretamente na saúde mental da população. Hoje a gente recebe a psicóloga e psicanalista Valesca Foquesato para conversar com a gente um pouco sobre essa situação e como se pode, de uma certa maneira, mitigar todas essas influências e tudo o que ocorre. Não, me embolei, peraí. Vou Tem uma voltar. mosquinha aqui, rondando. Pode deixar, Ali, depois eu só... Hoje a gente recebe a Valesca... Hoje a gente recebe a psicóloga Valesca Farenzana Foquesato para conversar com a gente sobre como amenizar todas essas influências na nossa saúde mental. Valesca, seja bem-vinda, apesar desse momento difícil para o Estado. A gente conversa então agora um pouco sobre saúde mental nessas questões climáticas, que é uma relação feita de estudos recentes, né? Se começou a estudar a influência de efeitos climáticos e catástrofes depois do furacão Katrina na saúde mental das pessoas. Como é que tu vê essas relações e como é que as pessoas elas podem, de uma certa maneira, superar esse momento, se é que é possível? Bom, boa tarde a todos vocês, a todos que nos escutam. Realmente, assim, a gente vive novamente, digo novamente, porque a gente recém saiu, né, pôde respirar depois de uma pandemia. A gente vive novamente um período de trauma coletivo, eu diria, porque essa tragédia climática que o Estado ainda está vivenciando, porque não terminou, né? Ela começou e se alastrou e ainda não terminou, impacta profundamente a questão emocional, não tem como, porque é tudo misturado, né? A gente separa por uma questão didática, o físico, o social, o emocional, mas um vai impactando no outro e vai virando um efeito de dominó, né? Então, eu tenho dito assim que as pessoas, em primeiro lugar, têm que pensar em ser resgatadas, as pessoas têm que resgatar, porque ali influencia toda a questão da sobrevivência mesmo. E em seguida que as pessoas são realocadas em abrigos, tem que pensar na questão da saúde mental. O que a gente pode fazer nesse momento é minimizar o impacto, porque realmente é um trauma e a população, eu diria toda a população do Rio Grande do Sul, vai ter que aprender a lidar com esses lutos. É uma série de lutos que a gente está sendo novamente convocado a lidar, porque mesmo as áreas que não estão inundadas ou não foram destruídas ou impactadas de alguma forma direta, né? Indiretamente vão ser, porque isso afeta profundamente na economia, na questão social, na questão financeira. Ontem eu estava assistindo o noticiário e vi que o prefeito de Porto Alegre estava pedindo para as pessoas saírem de Porto Alegre, né? E o único lugar talvez mais perto ou possível seja o litoral. Mas aí em seguida eu me perguntei, quem é que vai para o litoral? Quem é que pode, tem a possibilidade de ir para o litoral? São pessoas de uma classe social mais privilegiada, né? Então, de novo, a gente vai viver uma questão social muito forte, onde as pessoas, né, mais pobres, mais prejudicadas socialmente e financeiramente, vão ser mais acometidas por essa catástrofe toda que ainda se desenha no estado. Então, é urgente assim que as equipes de saúde mental possam fazer esse trabalho agora. Inclusive, tem várias instituições, instituição que eu participo lá em Porto Alegre, que é o Círculo Psicanalítico, abriu um canal online de psicoterapia para esses casos, né, que é algo emergencial, como a gente chama, de forma online e gratuita para quem precisar. Então, a gente vê muita gente se solidarizando e tentando minimizar e ajudar todos os impactos, porque aí vira um cenário caótico, né? Não é só a enchente, perder a casa, ou ter pessoas da família que estão
mortas ou desaparecidas, a gente tem visto na região metropolitana o aumento de roubos, de assaltos, de golpes, e aí vira um cenário muito mais caótico, de proporções, às vezes, inimagináveis. Sim, porque são situações que uma vai levando a outra, né? E existem, se sabe, né, que existem algumas situações e algumas abordagens ideais para se ter e principalmente para não se ter nesse momento. Quais são elas? Como as pessoas, nós, pessoas comuns, podem proceder para tentar ajudar alguém que foi atingido ou até para ter um certo controle da própria saúde mental, porque como tu disse, todo mundo acaba sendo afetado. Olha, eu acho que quem não foi diretamente impactado, e isso, eu quero dizer com isso, quem não teve a sua casa levada pela enxurrada, quem está abrigado, né, quem não perdeu familiares, que nesse momento são as pessoas que estão mais fortalecidas, elas precisam manter a calma para poder servir de apoio e ajudar quem está numa situação de completo desamparo, né? Então, quem não está sendo atingido de uma forma direta precisa amparar. E como amparar, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa se informar com os órgãos de segurança, defesa civil de cada cidade, como a gente pode ajudar. Porque no início é aquela coisa, todo mundo doa alimentos, roupas, e daqui a pouco não são esses itens que realmente a população está precisando. Em primeiro lugar, a gente precisa se informar e tentar ajudar quem está perto, né? É interessante, assim, porque todo mundo conhece alguém que perdeu a casa, ou que perdeu alguma coisa, ou que teve que sair de casa às pressas. Eu conheço muitas pessoas na região metropolitana que ou saíram das suas casas ou tiveram as suas casas levadas e estão numa situação de completo desamparo. Então a gente precisa tentar ajudar quem está perto, né? E da forma com que a pessoa precisa. A gente precisa perguntar no que a gente pode ajudar. E quando a gente vai fazer uma escuta, agora pensando mais especificamente na área da saúde mental, é oferecer uma escuta sem julgamento, né? Poder amparar, escutar e acolher o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, porque é um completo estado de desamparo. E como é que as pessoas, independente de terem sido atingidas ou não, como é que elas podem perceber ou o que elas podem fazer quando elas percebem que elas estão com a saúde mental afetada e que elas precisam de um amparo profissional? Olha, além de procurar um amparo profissional, acho que nesses momentos de trauma e luto coletivo, a gente precisa compartilhar com as pessoas que convivem conosco, né? Nesses processos de luto, o grupo é fundamental. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, compartilhar sentimentos e apoiar um ao outro, um tanto melhor. A nossa região, ela foi extremamente atingida na rodovia. Nossa rodovia tá devastada, simplesmente o morro derreteu, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu acho que a gente está num momento, principalmente aqui na cidade de Veranópolis, de estar digerindo ainda essa experiência, né? Porque é algo tão inimaginável, tão impactante, que a gente ainda não se deu conta. A gente sabe, a gente viu as imagens, mas por mais que a gente veja, ainda há um sentimento de incredulidade muito grande, né? Meu Deus, como assim? Não existe mais, aquele lugar não existe mais. Então, eu acho que a gente ainda está digerindo o que aconteceu e tudo que isso vai impactar na vida da gente. E agora eu acho que é no coletivo mesmo, a gente tem que se unir enquanto sociedade civil e governos, né? E se unir, não adianta ficar nessas horas brigando e se ofendendo, porque a gente vê muito isso também, né? As pessoas acabam, eu acho que não conseguindo controlar os seus ímpetos e os seus sentimentos e acabam, enfim, projetando muita agressividade para fora. Acho que agora não é hora de fazer isso, porque a gente vai ter que ter uma força-tarefa enorme para poder reconstruir tudo que essa enchente, essa tragédia climática tem devastado, né? É o melhor jeito da gente lidar
com traumas e lutos coletivos, é unir forças, todas as pessoas de todos os setores, cada um ajuda do jeito que consegue, do jeito que pode, para poder reconstruir tudo que foi devastado. É como uma guerra, né? Só não tá caindo bomba do ar, mas é como uma guerra que a gente precisa depois parar, ver, avaliar tudo que foi destruído e reconstruir. E claro que as pessoas que perderam a casa e os familiares é um trabalho imensamente mais difícil, né? Eu sempre digo que o trabalho de luto é o trabalho mais difícil e mais demandante do nosso psiquismo, porque na casa a gente constrói uma vida. A nossa casa não é só uma montoeira de tijolos e paredes que estão ali conectados. É onde a gente coloca nosso afeto, nosso dinheiro, nosso investimento, nosso trabalho. A vida toda está dentro da casa, né? As nossas lembranças, as nossas fotos, nossos documentos, tudo está ali, né? E as pessoas da mesma forma. Então, esse vai ser um processo muito mais trabalhoso e que também a sociedade tem que dar um jeito de poder amparar essas pessoas para poderem vagarosamente, no tempo que for necessário, ajudar as pessoas a elaborarem esses processos tão dolorosos e difíceis. E na prática, Valesca, como é que as pessoas elas podem controlar esses ímpetos, essa ansiedade, esse desespero que boa parte da população está sentindo agora e até mesmo mitigar um pouco dessa sensação de se sentir, de estar com as mãos atadas, de ver tudo desmoronando, de ver, entre aspas, o mundo acabando e de não saber por onde Não começar, poder fazer nada. não Acho que poder são fazer duas nada. coisas diferentes. Uma coisa é o sentimento de impotência, às vezes, que a gente se sente, né? De ver tudo sendo destruído, não poder fazer mais, não poder ajudar. E outra coisa é esse funcionamento dessa precariedade de controlar os impulsos agressivos. Quem está se sentindo impotente, eu acho que não precisa ter esse sentimento, porque vai ter muita coisa que vai poder ajudar. Não está podendo ajudar agora ir lá resgatar pessoas, mas vai chegar a hora de poder ajudar. Eu acho que é um momento que todo mundo vai ter oportunidade de ajudar. E essa questão do controle dos impulsos é algo muito mais complexo, porque, bom, aí entra o funcionamento de cada um, né? Cada um reage a determinadas situações do jeito que consegue e com aquilo que tem internalizado, né? Mas a gente precisa, assim, ponderar e se acalmar antes de fazer qualquer vídeo, qualquer ofensa, qualquer coisa que vá criar polêmica, porque às vezes não é hora de criar polêmica, é hora de unir forças. Cada um está ajudando, felizmente, do jeito que pode, até onde, né, a perna alcança. Então, aí eu diria que é algo mais complexo, né? Porque às vezes a pessoa não consegue controlar porque ela não funciona, não tem os recursos necessários para controlar impulsos agressivos. E ainda nessa linha de controle, como é que as pessoas, a população, enfim, pode fazer para minimizar de uma certa forma a ansiedade que é causada por esse momento e também pelo imaginário do que vem a seguir? Como é que se faz para se manter de uma certa forma equilibrado? Não que isso seja lá muito possível nesse momento, mas manter minimamente a saúde mental e, consequentemente, também manter um equilíbrio na saúde física, porque se sabe que o emocional desestabilizado desestabiliza também a saúde física, né? Sim, acho que uma boa dica é a gente alimentar a nossa pulsão de vida. Tudo que nos alimenta no aspecto afetivo, né? Compartilhar com os grupos que a gente circula, encontrar pessoas, tentar minimamente, quem consegue voltar à rotina, né? As escolas funcionando dão uma sensação de retorno, porque muitas pessoas têm me falado que isso que aconteceu na semana passada começou a gerar uma sensação de que a gente tinha voltado para a pandemia, né? Então a gente tem essa experiência traumática internalizada já. Tudo que a gente puder fazer que nos conecte com a questão de eros, de afeto, de ligação, seja lá o esporte que gosta, a janta que participa,
né, na medida do possível, porque a gente sabe que algumas coisas não estão acontecendo, mas tudo que a gente pode fazer nesse sentido, que nos ligue a eros, a afeto, que nos ligue a pessoas, tá valendo, né? Manifestações artísticas, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, eu vou, enfim, poder alimentar a nossa pulsão de vida para poder depois, na medida do possível, amparar e ajudar os que precisam. Quem pode se fortalecer nesse momento, deve se fortalecer. Isso então, pessoal. Agradecemos a presença da Valesca, que nos trouxe alguns entendimentos sobre a questão psíquica e tragédias, principalmente climáticas, que é o que afeta o nosso Rio Grande do Sul nesse momento. Muito obrigada, Valesca, pela presença e esperamos que todos fiquem bem. Eu que agradeço e a gente precisa continuar sonhando, tendo esperança.